Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronavico e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o Creator Kit. Nada mais é do que uma solução que traz diversos PCFs pra gente poder utilizar, por exemplo, no nosso Power Apps Canvas. Não somente no Apps Canvas, mas a gente vai focar aqui nesse vídeo. Ele é um conjunto de ferramentas para você utilizar nas suas aplicações. Então é muito importante que para esse vídeo aqui você entenda o que é um PCF, que já saiu essa aula no canal, vou deixar no card aqui em cima. Se você não assistiu essa aula, não adianta assistir essa aqui, você tem que entender o que é um PCF para depois assistir essa aula aqui. Em resumo, tá, o Creator Kit ele te traz alguns objetos feitos com código aí, ou seja, né, os tais do PCF. E um ponto aqui é que a gente tem que instalar manualmente essa solução, né? Outro ponto é que para instalar essa solução, você tem que ter espaço no Dataverse, tá? Dentro do ambiente que você for instalar. Então, rapidamente, antes de instalar, explicar o que é, ó, pré-requisito, tem que ter um ambiente com banco de dados do Dataverse, porque as soluções em si vão usar o Dataverse, mesmo que por exemplo, do Power Apps Canvas não vá utilizar. Como a solução em si, ela tem diversos componentes e alguns deles são para Modem Driving Apps, etc. Aí precisa desse espaço, tá bom? Mas não foquem nisso agora, fiquem tranquilos. O recurso tem que estar habilitado, justamente a aula que eu falei de PCF. Assista aquela aula, habilite, senão você não vai entender o que a gente vai fazer aqui, você não entende o que é PCF. Por último, você tem que ter, né, uma licença aqui do Power Apps. Aqui você já tem, você já utiliza aí o Power Apps com a gente, tá? O Power Apps comum, standard, já vai funcionar. Fechou? Beleza, entendemos os pré-requisitos, agora a gente vai aprender a instalar, que é o que a gente vai fazer na prática aqui, basicamente é igual a gente fez naquela aula de PCF, vamos baixar e subir e ver o que tem nesse kit do criador, né, o Creator Kit, e tem também a opção 2, né, que é instalar via linha de código e tudo mais, que a gente ainda não mostrou aqui no canal, porque é algo um pouquinho mais avançado. Eu vou deixar um pouco mais pra frente pra sair aqui no canal, a gente vai ver isso um dia, tá? Fiquem calmos, mas eu gosto sempre de fazer o modo mais tranquilo, o modo mais usuário possível, que é a grande maioria que acompanha aqui o canal. Então, a gente vai instalar com calma aqui. Bom, vou baixar aqui então a solução, né, porque os PCFs vão em solução, igual a gente viu naquela aula. Então, vou baixar aqui, fazer download da solução. Beleza, já baixou aqui para mim, é bem rápido. Agora a gente vai lá no nosso ambiente, então deixa eu vir aqui. Tô aqui no meu Power Apps, no mesmo ambiente, inclusive que eu utilizei naquela aula. Eu vou vir em soluções e vou importar essa solução, né? Ó, inclusive esse aqui, ó, era o Excel PCF, que a gente tinha brincado de importar um PCF que lê um Excel em tempo de execução. Esse aqui a gente vai importar a solução que a gente acabou de baixar, que já está aqui, ó, Creator Kit Core Managed. Perceba que é uma solução gerenciada, managed, ou seja, você não consegue fazer alterações, né? A gente já aprendeu também aqui na aula de ambientes e soluções o que é uma solução managed, ou seja, gerenciada, que não há alterações, é apenas para utilização. Vou clicar em avançar aqui. O editor, né, fica aqui escrito, PowerCat, fala para que serve, justamente são controles PCF, ou seja, são controles desenvolvidos via código para ajudar os desenvolvedores low code. Então, como eu disse, você não precisa saber de fato programar esses componentes. Você pode utilizar, e um deles são esses daqui do próprio PowerCat, que é justamente a galera aí da comunidade que desenvolve aqui pra gente. O que eu acho, tá, que, por exemplo, o Creator Kit, tá, galera, ele já tá aqui pronto para ser utilizado, basta baixar e utilizar. Ele podia já estar padronizado, inserido dentro do Power Apps, na minha opinião, né? Não sei se vocês concordam, mas não sei para que eles deixam a gente ter que baixar e instalar. Podia já estar dentro, né, do Power Apps, e algum botãozinho a gente habilitasse e já fosse direto, né? Então, se o pessoal da Microsoft tá ouvindo isso aqui, já pega essa solução que vem funcionando, coloca direto no aplicativo, né, pra galera não ter que ficar baixando e instalando manualmente, igual a gente tá fazendo aqui, tá bom? Bom, vamos lá, vou clicar aqui, ó, em importar, para ele importar então essa solução. Beleza, acabou de importar, levou aqui 2 minutinhos, o Creator Kit foi importado e tá aqui, eu não preciso mexer nele, eu posso até abrir para entender o que é essa solução, né, o que tem aqui dentro dessa solução. Ela é uma solução gerenciada, então eu não consigo alterar as suas propriedades, tá bom? Mas ele vai ter aqui, ó, 22 controles personalizados, ok? Então, vocês percebem que ele tem alguns controles personalizados para serem utilizados lá no nosso aplicativo. Então, vou voltar aqui e vou abrir aquele próprio app que a gente utilizou na última aula, que eu sei que já está funcionando, né? Então, vou vir aqui em editar e a gente vai ver
a possibilidade de importar esses componentes. Então eu vou pegar e importar alguns deles para a gente ver funcionando aqui. Ao abrir, né, como a gente já tem, lembra aquele da última aula do Import Data from Custom Excel, que é justamente a aula de PCF, ele fala aqui que tem que tomar cuidado, que é um dos pontos que eu falei, quando se usa PCF, pode ter código não seguro, todo aquele papo que a gente já falou naquela aula, então eu não vou também ficar repetindo aqui. Vou deixar ele carregar aqui, enquanto ele carrega, vou pedir rapidamente para você que ainda não deixou o seu like, deixa o like aí no vídeo e considere aqui se inscrever no canal. Vou pedir também para você me seguir no Instagram, @ronavico, o link tá aqui na descrição. E também tem um link da nossa comunidade com curso de apps, Canvas e Automate Cloud Flow do zero ao avançado. Se você quiser conhecer, o link tá aqui embaixo, dá um clique, olha o material, tenho certeza que você vai querer vir fazer parte aí. Cadê os meus recados? Já abriu aqui, não vou enrolar, vamos direto aqui, ó, já tá com o Power Apps aberto. E aí eu vou pegar, vou inserir uma nova tela aqui pra gente, e nessa nova tela eu vou vir aqui agora, vou clicar no mais, tem aqui já o componente que a gente tinha importado na aula de PCF, mas agora eu vou vir aqui em obter mais componentes e nós vamos ver que, deixa eu colocar até para esse lado para não atrapalhar, após abrir aqui vocês vão notar que tem alguns componentes, né, tem 4 aqui que são componentes igual aqueles que a gente já aprendeu até a criar aqui no canal, são componentes usando apenas PowerFX, ou seja, não são PCFs, Power Component Framework, são apenas componentes comuns feitos dentro aqui do Power Apps. E temos os de código, que são justamente a maioria que tem aqui, feito com código igual à aula de PCF. Então esses daqui são feitos com código. Como assim, ó? Vou importar aqui, por exemplo, o header, tá bom? O header, ele é um componente comum. Então após eu clicar ali, ó, obter mais, header, importar, ele vai importar para mim esse componente aqui para dentro, ó, componente de biblioteca. Então ele é um componente aqui, ó, um componente comum que estaria aqui no caso, né? Eu posso criar um aqui e outras pessoas de outros aplicativos dentro da minha empresa podem utilizar esse componente, tá bom? Então um componente feito dentro do Power Apps, igual, eu vou deixar até a aula aqui, ó, a gente fez um máscara de entrada, né, para número de telefone, etc. A gente fez também um component de menu de navegação. Então esses components são feitos aqui mesmo dentro do Power Apps sem código, né, low code, e as pessoas dentro da minha empresa podem utilizar esse componente. Então aqui no caso eu importei um e aí eu consigo ver ele por aqui, né, ó, header. Quando eu clico aqui, vai estar ali o header. Então ele é um componente para utilizar como header nas minhas aplicações, onde eu passo alguns parâmetros, né? Aí eu tenho que aprender a utilizar o componente, igual quando eu crio o meu, eu falo como que ele funciona, eu dito como ele funciona, quem for utilizar tem que aprender a utilizar o componente, sempre importante documentação para isso, tá bom? E aí aqui no caso, esse aqui é um componente comum de header para você utilizar aí. Eu sempre crio o meu, para ser sincero aí, de header, footer, sempre crio os meus próprios, não utilizo esse aqui do Creator Kit, tá bom? Mas aqui você vai colocar o nome da aplicação, né, que provavelmente vai ser uma constante, usando aí os named fórmulas, né? Mas tudo bem, você colocaria aqui, por exemplo, app legal, e pronto, se repete isso em todas as telas, vai estar esse componente em todas as telas, e aí você não precisa ficar alterando isso toda hora, vai ser padronizado o header, o footer, os menus de navegação, né? Então vou até importar outro aqui, ó, expand menu ou panel, vou colocar o panel aqui pra gente ver como que funciona, por exemplo, ó, panel. Ele é um painel, tá vendo? Que simplesmente quando clicar, abre o painelzinho com o botão de OK e Cancel. Então quando alguém clica em algo, deixa o painel visível e aí mostra uma informação para o usuário clicar em OK, Cancel. Então você pode utilizar esses tipos de objetos já pronto aqui. Porém, além desses, né, que são os comuns, a gente tem os via códigos, que são um pouquinho mais incrementados, né, eu diria aí. Então, por exemplo, eu vou até criar uma nova tela aqui. Então, eu vou clicar aqui em obter mais componentes. Dessa vez eu vou importar um de código, como por exemplo aqui, ó, um calendário, ó, calendar, importar. Ele vai importar, dessa vez vai aparecer aqui no componente de código, né? Ou seja, esse foi feito via código. Vou colocar aqui e aqui está, ó, é um componente um pouco diferenciado, né? Onde o usuário pode selecionar via calendário uma data aqui, um calendário mais bacana do que aquele outro que a gente está acostumado aqui usando, né, um campo de data. Então, ele traz aqui pra gente diversas
diversos objetos novos feitos com código, tá? Vou importar mais um para ficar claro isso aqui, ó. Código, vou pegar aqui um People Picker, olha que legal esse aqui. Colocou aqui para mim, ó, People Picker, coloco aqui. E aí eu tenho que conectar, obviamente, o meu Office 365 usuários, né, ó. O meu já tava aqui. E aí eu coloco ponto search user. E aí, ó, como é que funciona? Tá vendo? Ele traz para mim as pessoas, é um pouquinho diferente. E eu consigo simplesmente selecionar as pessoas e tudo mais. Então você pode ir explorando esses objetos. Peguei um muito ruim aqui, esse aqui nunca utilizei esse aqui. Bom, eu acho que esses dois aqui já deu uma ideia para vocês do que é, então, esse Creator Kit, né? O Creator Kit, ele tem alguns componentes feito PowerFX ali, né? Que é os que a gente viu de header e tudo mais. Porém, o grande diferencial aqui não são esses, são os via código que trazem, né, aqui um diferencial de objetos para serem utilizados, como o calendário aqui que vocês estão vendo. Ah, mas como que eu vou aprender a utilizar ele? Você pode aprender na prática, vendo as propriedades, porém muitos deles já estão com a documentação aqui mesmo no próprio site, né, que a gente estava dando uma olhada juntos. Então, por exemplo, o componente do kit tem todos aqui, ó, utilitários, superfícies, progresso, seletores. Então, ó, calendar. Como que eu uso o calendar? Eu clico aqui e vai estar a documentação, ó. Primeiro, como que ele é, que a gente acabou de ver, e vai estar um pouco das suas propriedades. Para que serve a propriedade tal? Para que serve a propriedade show go to today? Para que serve? Você tem que realmente aprender a utilizar cada um desses objetos, assim como você aprendeu a utilizar, né, o objeto rótulo de texto e etc. Então, novos objetos que você vai ter que aprender aí. Os de código em específico, tá, galera? Que são esses daqui. Eu, inclusive, vim falando disso no Instagram, quando as pessoas perguntaram do Creator Kit. Não sei se você acompanha, então fica o convite novamente. E lá, diariamente, a gente consegue trocar uma ideia melhor nos stories quando eu abro caixinha de perguntas. Os de código em específico, né, eu não tenho utilizado tanto nos clientes, por 2 pontos, tá? O primeiro é que tem que habilitar, igual a gente sabe que tem que habilitar para poder utilizar aqui os PCFs, igual a gente fez na aula de PCF, tem que ir lá nas configurações e habilitar. Um ponto é esse, tá? Em muitas empresas, você não tem esse poder. Às vezes você está prestando uma consultoria e você está prestando uma consultoria para uma área específica que está muito abaixo, né, da Power Platform Admin Center, talvez você não consiga pedir para o pessoal habilitar, né, justamente porque a gente já conversou sobre isso naquela aula de segurança e etc. Segundo ponto é que se der um problema nisso aqui, né, muitos deles são preview, igual a gente tá vendo, né, ó, preview. Então, se é um preview, é algo experimental, tem que tomar cuidado. Se é experimental, pode ser que tenha coisas que não estejam funcionando muito bem. Então, a gente sempre tem que tomar esse cuidado, porque se der algum erro, não tem o que fazer, tá, galera? Se der algum erro, vai dar o erro e já era. Você não vai poder nem abrir lá e alterar o componente, porque é um componente managed, né? Você não tem acesso a editar esses PCFs aqui e tudo mais. Então, para eu não ter dor de cabeça de usar um PCF e dar algum problema, né, eu tendo a não utilizar. Aqueles que não estão com preview, igual o command bar aqui, né, que é um que eu tinha importado, por exemplo, beleza, até dá para utilizar com pouco menos, né, mas ainda assim eu fico meio receoso, então não costumo utilizar, eu sempre tento evitar ao máximo. Quando eu necessito mesmo, por exemplo, eu realmente preciso desse calendário por algum motivo, porque não precisa de fato, né? Se eu parar para pensar, ó, se eu vim aqui em nova tela, deixa eu até vir aqui, ó, cenários, eu vou ter aqui, ó, uma de calendário, tá vendo? Uma tela só de calendário. Então, é aquilo que eu comentei na última aula de PCF. Às vezes eu consigo montar aqui internamente, tá? Eu não preciso sair correndo para PCF, não. Muitas coisas, a grande maioria, 99%, vai dar para montar aqui internamente. Então, sempre pensem nisso. Será que eu realmente preciso dessa fuga aí para um PCF? Será que eu não consigo montar aqui dentro? Então, tem que pensar muito bem nisso por causa desses pontos que foram citados, mas é legal a gente começar a ir aprendendo. Então, comenta aqui se você já conhecia o Creator Kit. E se você acha legal a gente fazer uma aula para cada um desses objetos, explicar como utilizar cada um, explicar
uma aula específica para cada um deles ou não, uma aula específica para cada grupo. Comenta aqui embaixo, preciso da sua ajuda para entender como que a gente pode continuar aqui ensinando sobre o Creator Kit, ou se a gente deve criar os nossos próprios componentes. Deixa aí o seu feedback aqui embaixo para a gente ter uma ideia. Mas essa aula era mais para apresentar para vocês, né, este Creator Kit e também apresentar como incluir ele na sua solução e também sobre os perigos aí, né, tomar um cuidado com os previews e também sempre olhar a documentação para aprender, tá bom? Eu mesmo não sei nada, decora aqui, mas eu sei utilizar o Power Apps e o Power FX. Se você também faz parte da nossa comunidade, você domina o Power FX. Então, dominando o Power FX, dominando a aplicação, você consegue utilizar qualquer um dos objetos que você ainda nem conhece. Por quê? Porque você já domina a ferramenta, você domina como utilizar a ferramenta, e aí você aprende rapidão, você lê o que significa e já sabe utilizar. Então, fica novamente o convite para você vir fazer parte aí da comunidade. Galera, essa aula aqui foi mais um overview, justamente também para pedir ajuda aí de vocês, para comentar aqui como que a gente pode fazer as próximas aulas, né? Faz uma aula para cada, o que eu trago nas aulas. Gostaria muito do seu feedback aí, então comenta aqui embaixo se você assistiu aqui até o final também, né? E vai deixar o comentário aqui. Comenta a nossa palavra mágica de hoje, que é tampinha. Comenta tampinha junto do seu feedback para eu saber que você assistiu aqui até o final. E lembre-se, né, me siga no Instagram, @ronavico, deixe seu like, se inscreve aí justamente para ver as futuras aulas. E a gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu e se inscreve.